meus queridos companheiros, você sabe, né, que o Caio sempre traz notícias, principalmente, logicamente, da Alemanha, da Europa, mas também notícias do mundo, dessa vez da Argentina, gente. A Argentina agora abre o capítulo sombrio da sua história e divulga, após 80 anos, arquivos nazistas. Isso, depois de mesmo ser passado muito tempo, interessa, acredito, muita gente. Eu sou uma pessoa que está super interessado de talvez conhecer um pouco mais do passado. Nós temos também os Estados Unidos, depois de 60 e poucos anos, eles estão tentando revelar, né, os arquivos de John F. Kennedy. Vocês sabem, com certas dificuldades, porque por detrás disso também tem grupos que não, né? Mas agora na Argentina, então, nós temos os arquivos nazistas que são divulgados após de 80 anos. Em um movimento histórico, o presidente argentino Javier Milei anunciou a divulgação de documentos governamentais explosivos sobre nazistas fugitivos. Essa decisão foi finalmente pode finalmente lançar luz sobre um dos capítulos mais sombrios do país sul-americano. Após a derrota do Terceiro Reich, a Argentina se tornou um dos refúgios mais importantes para nazistas fugitivos. Guillermo Franco, chefe de gabinete do presidente Milei, confirmou em uma entrevista na TV que o governo disponibilizará todos os documentos disponíveis sobre refugiados nazistas. Essa decisão de longo alcance foi tomada após uma reunião significativa com o senador republicano dos Estados Unidos, Stephen Dennis, que está comprometido em abordar essa era histórica há anos. Vejam só como os políticos americanos, em todos os cantos, eles estão metidos, né? Particularmente explosivos são os documentos sobre a infame Red Line, uma sofisticada rede de fuga que permitiu que até 10 mil nazistas e criminosos de guerra escapassem para a América do Sul. E aí eu tenho uma história bastante interessante para aquele que está interessado também em ouvir certas histórias que eu vivi na minha vida. Gosto sempre de novo no meio comentar um pouco também daquilo que eu passei, né? O Caio esse ano vai fazer 58 anos, né? São bastante décadas já vividas e também vivendo na América do Sul, no Brasil também, um bom tempo. E lá, gente, quando nós chegamos em meados dos anos 80, nós estivemos na região do Vale do Itajaí, e lá a gente conheceu pessoas de Blumenau que também, não da época 80 anos atrás, e sim da época de 80, 70, que também deixaram a Alemanha, tentaram conseguir construir uma vida lá na região de Blumenau. Nós conhecíamos uma pessoa que era até um pequeno fabricante na região e que passou o endereço para nós de um alemão já de idade, que há muito tempo já estava por lá, e a gente pegou contato e tal, e a gente foi convidado, né? E numa tarde nós fomos a Blumenau de carro para conhecer essa tal pessoa, e quando nós entramos na casa dele, gente, uma coisa assim eu nunca tinha visto na minha vida. Nós ficamos assim, E ele era uma pessoa já bem mais avançado na idade, né? E na sala dele, me lembro muito bem, tinha algumas armas penduradas nas paredes da época do nazismo ainda.
antigo, tudo antigo, né? Aqueles capacetes, né, de guerra da Wehrmacht. Tinha uma bandeira do nacional socialismo, nazismo, nacional social, acho que se chama assim também em português. Nós vimos também um quadro com a imagem do como é que a gente diz aqui? Do Führer daquela época, né? E ficamos assim um pouco assustados, né? Porque a gente não conhecia a pessoa, mas acabamos conversando com ele. E foi bastante interessante também de ouvir certas opiniões dele, certo? Então, é sempre assim, nós que gostamos de ouvir também todos os lados. Para mim, na época eu acho que deve ter tido uns 18, 19 anos. Para mim, já na época, foi muito interessante de ouvir uma pessoa dessa época, né? Pois é. Então, muitas pessoas deixaram a Alemanha, tentaram fugir, né, por causa de ser, logicamente, também perseguidos, né? E agora, então, houve isso e naquela época, pelo jeito, 10 mil nazistas deixaram a Alemanha e tentaram se esconder na América do Sul. Os documentos que serão divulgados agora incluem não apenas transações bancárias e financeiras, mas também arquivos confidenciais do Ministério da Defesa. Isso poderia finalmente expor o envolvimento das autoridades argentinas na ajuda à fuga de refugiados. Entre os nazistas mais famosos que encontraram refúgio na Argentina estavam Adolf Eichmann e o médico Joseph Mengele. Os novos documentos prometem revelar detalhes até então desconhecidos sobre suas vidas no exílio na América do Sul. A divulgação dos arquivos nazistas faz parte de uma série de iniciativas de transparência do novo governo argentino. Recentemente, Milei assinou um decreto para acelerar a divulgação de documentos sobre a ditadura militar de 1976 a 1983. Essa reavaliação consistente do passado pode dar uma contribuição importante para estabelecer a verdade histórica. Esperamos, né, que isso realmente aconteça e com isso, logicamente, nós que estamos interessados também de saber um pouco mais do passado, a gente podendo se fazer uma imagem melhor através também dessa divulgação, né? Agora gostaria também de saber de você, se você também está muito interessado em saber mais o que você achou da minha revelação da época quando eu era um jovem ainda, que encontrei uma pessoa em Blumenau de idade já dessa época e como era a casa dele, né? Bem diferente. Pois é. Mais informações sempre aqui no Caio. Não esquecem de voltar, né? De compartilhar os nossos vídeos, bem importante também para mim, pelo meu trabalho, né? Ser também disponível para mais pessoas poderem ter acesso a mais informações do mundo, né? Várias informações de vários setores sobre vários assuntos, etc, etc. PP, forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu, gente!